Fala aí, pessoal, tudo bem? A proposta, a ideia desse canal é a gente tentar trazer ideias, tentar trazer propostas para melhorar o esporte e o futebol que nós tanto amamos, né? Todo mundo está aqui, ali ou aí, você vai no estádio, na arquibancada, ama o seu clube, ou jornalistas, árbitros, comentaristas, enfim, os profissionais que gravitam, que estão gravitando em torno do futebol, no fundo, todos querem que ele seja mais humano, que ele seja mais correto, que ele seja mais transparente, né? Por isso, eu estou fazendo essa série falando de arbitragem, porque me parece que também falta um pouco de humildade de todos nós, né? Para reconhecer que esse modelo morreu, não, é um sistema que não funciona mais, não entrega quase nada, né? E também é importante a gente entender que não dá para jogar futebol sem árbitro, ainda não descobrimos. Pode ser, tem tanta coisa nova, né? Ainda mais para um tiozinho como eu, um tio-tuber. É YouTube, é Twitter, é TikTok, é dancinha, tem um monte de coisa nova. Mas talvez os caras descubram alguma coisa aí que a gente possa ter um jogo de futebol sem árbitro, talvez com robô, enfim. Mas até lá, a gente precisa fazer alguma coisa para pelo menos deixar uma ideia para quem dirige o futebol brasileiro. E hoje a gente vai conversar, vocês estão comigo, com uma profissional que eu gosto e admiro muito pela coerência nos comentários, pela força como ela comenta também. Ela é comentarista do Grupo Disney, da ESPN e da Star Plus, a quem eu imensamente de cara agradeço por ter liberado a Renata Ruel, ela que foi árbitra do quadro da Federação Paulista, da CBF, assistente, né? Ela que tem formação, tem MBA em gestão do esporte, pós-graduação em jornalismo, administração pela PUC em São Paulo, pedagoga. Cara, não sei se tem roupa para falar com ela, mas em todo caso vou colocá-la na tela aqui para a gente começar esse papo. Renata, muito obrigado. Primeiro agradecendo mais uma vez o Grupo Disney e a você por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouquinho de arbitragem. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, porque é aquilo que eu falo, se eu estou aqui hoje, o seu convite é porque você também confia no meu trabalho e isso para mim é uma honra. Então é muito importante para a gente falar, sim, do assunto que você diz em relação à arbitragem, em relação ao futebol, e não só criticar e de repente achar saídas, né, para melhorar. E aí eu te dou os parabéns mais ainda, porque é raro a gente vir com propostas para melhora, propostas com, vamos dizer, os comentários diferentes, né? Um bate-papo diferente, para a gente não só criticar, mas de repente a gente conseguir achar soluções para esse problema gigante hoje que é a arbitragem no Brasil. Muito bem. Cara, parece assim, primeiro pedir a você que está assistindo esse vídeo para deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, fazer as coisas andarem. Esse canal tem um financiamento coletivo, o link está aqui na descrição. Já somos quase 200 pessoas que me ajudam a tocar o canal. Se você quiser apoiar o canal, começa aí com 6, 7, 8 reais. Tem 20, 25, 60, 70, 5 mil. Opa, vem. Aí você vira o patrão do canal, eu fico só te ajudando. Mas vem aí, o link está aqui na descrição. A campanha O Verdão é Massa, que é o nosso mote aqui, a gente fala muito de Palmeiras, e a torcida do Palmeiras tem sofrido com a arbitragem, não só ela, todas as outras, e vira um tiroteio, todo mundo briga, ninguém tem critério, é uma loucura. Renata, eu vou começar não falando de erros, porque eles estão aí, estão na cara. Eu fiquei muito impactado quando estive lá na Inglaterra, estive em Londres, em Manchester e Liverpool, estudando o modelo da Premier e conheci o modelo de arbitragem deles, que é a PGMOL, que é uma empresa, né, ligada à Premier, onde você tem um escalonamento de árbitros, desde lá a quinta divisão até a divisão principal, e lá não tem conversa. Você quer ser jornalista, você vai ser jornalista. Você quer ser árbitro, você vai ser só árbitro. E o árbitro lá tem tudo que o jogador tem, né? Fisiologista, preparador físico, nutricionista, e todo o esquema do futebol, né? Que envolve árbitro, o jogador, o árbitro tem também, tem um coach pessoal.
tem reuniões semanais onde eles discutem critérios, que é muito difícil. Eu tenho o meu, né? A sua xará, a Renata, você tem, eu casei. Então, tem pessoas que gostam, né? São pessoas diferentes. E os critérios são diferentes. Aqui no Brasil, eles são muito diferentes. Então, tem todo um trabalho lá que começou com a Premier e que ajuda a arbitragem lá a ser melhor que a nossa. Tem um padrão. Eles erram também, porque são humanos. O que você pode dizer para quem está vendo a gente? Qual seria o primeiro passo? Porque a gente forma árbitro viciado, ruim, e o cara que é ruim vai lá ser o chefe dele, porque foi árbitro. Não porque ele tem capacidade, não porque ele sabe interpretar uma regra, né? E começa com uma recomendação, o campeonato, termina com outra, é uma loucura. Qual seria o primeiro passo para tentar melhorar esse problema que nós temos com a arbitragem? Primeiro que, assim, hoje eu até brinco, né? Para que regra FIFA? Na teoria, todas as competições, todas as federações, confederações que trabalham, né, que são filiadas à FIFA, devem seguir a regra da FIFA. E a regra é aquele livrinho ali com 17 regras. E dentro das regras, que eu brinco que só o Arnaldo é um ser muito evoluído e a regra é clara só para ele, a regra não tem nada de clara na maioria dos contextos. Ela, sim, traz questões de interpretações. E a gente, dentro disso, eles acabam dando orientações. E a gente percebe o que hoje? A gente percebe que a orientação aqui no Brasil é diferente da orientação que vai na Premier League na Inglaterra, que é diferente, muitas vezes, da orientação da Espanha, que pode ser diferente do que é no Japão. Então, eu brinco que é um telefone sem fio. A FIFA até passa ali conforme, né, o nível, as suas orientações, a hora que chega no produto final, que é o árbitro que vai para o jogo, ela chega toda distorcida, que nem a brincadeira do telefone sem fio. Então, hoje, eu brinco que não existe nem mais regra FIFA, porque a gente vê uma disparidade tão grande de critérios, de conceitos, de orientações, que isso assusta. Falando assim, em termos de Brasil, e eu acho que não é só um problema do Brasil, essa questão de você profissionalizar a arbitragem é um ponto essencial. Vai zerar os erros? Não, porque somos seres humanos e todos erramos, mas vai ajudar muito. E eu até dou um exemplo porque eu já vi árbitro inventando que ia ao dentista no trabalho para poder fazer jogo. Só que o jogo era de TV, era Copa São Paulo. E aí, o pessoal do trabalho, apesar de ser no horário de trabalho, o pessoal viu. O que aconteceu com ele? Foi mandado embora. Mas ele chegou, ele sabia desse risco. Ele chegou no jogo 100% concentrado? Não chegou. Eu já fiz jogo com um outro árbitro, que era um jogo à tarde, também era um jogo de TV. E ele falava assim, ninguém pode saber que eu estou nesse jogo. Era um jogo de TV. A sorte que era durante a semana à tarde. Então, ninguém do trabalho viu, mas corria um risco grande. Você acha que ele estava em campo 100% concentrado naquele jogo? Não estava. Então, você tem essa questão, muitas vezes, do árbitro ter que conciliar tudo por conta própria. Mas aí, a profissionalização, eu falo que ela vai além disso. Você tem a lei. Você tem a lei que acabou de fazer 10 anos. 9 anos, agora no dia 10 de outubro. Lei 12.867, que legaliza o árbitro de futebol como profissão. Só o árbitro de futebol, não engloba outros árbitros. Ninguém fez nada até agora. Ninguém fez nada para mudar, para colocar essa lei em prática, porque isso envolve muitos interesses. Quem quer pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Como? Sabe? E isso, eu gosto de falar que o futebol é um produto. Se você tem um produto, como o futebol, não é só o jogo no campo, os jogadores, os treinadores que fazem parte desse produto. Nós hoje, jornalistas, os torcedores, a arbitragem, tudo isso acrescenta ou diminui no produto qualidade de futebol. E a nossa qualidade de arbitragem hoje é ruim. Ela vai diminuir o produto qualidade de futebol.
A qualidade do futebol vai ser questionada. Tem gente, juro para você deve até escutar mais do que eu. Eu não quero mais assistir jogo. Olha o que a arbitragem faz. Interfere diretamente. Então, assim, a gente tem hoje um problema gigantesco, mas que eu ainda não vejo nada de diferente para alguém pagar a conta. Você tem que profissionalizar o árbitro? Você tem. Mas para isso você tem que ter uma gestão, né? Uma instituição de credibilidade, uma instituição que, para mim, não esteja ligada à federação, que não esteja ligada à CBF, que não esteja ligada à FIFA, que seja um órgão à parte, para não receber a influência, que de verdade a gente sabe o que acontece. Vai um presidente lá e fala assim, não quero esse árbitro. Olha esse aqui, olha, a gente sabe o que acontece. E aí, se acontece desse jeito, acontece de outros também. O Santos acabou de divulgar uma nota, dizendo que não quer mais os envolvidos lá na questão do jogo do Santos. Agora, na base da pirâmide, tem muito colega nosso que fala assim, mas eles já são profissionais, eles têm lá o dinheiro que eles recebem. Gente, é óbvio que ninguém trabalha de graça. É lógico que eles ganham para fazer o que fazem e não ganham pouco, não é ruim. Para quem está no topo da pirâmide, tá ganhando bem, né? É bacana. Mas vem cá, isso que a Renata falou é muito importante, porque enquanto e o futebol movimenta bilhões, a CBF tem avião particular. Então, qual é o interesse que esses caras têm de criar uma empresa, vamos lá, um instituto que fosse, Instituto Nacional de Arbitragem Brasileira, onde você teria ali gestores que contratariam árbitros, né? Falar, bom, ô Zé, você quer ser árbitro? Quero. Então você larga o teu trabalho de corretor de seguros. Mas aqui eu ganho mais do que vou ganhar aí. Então tá bom, obrigado. Né? Começa daí. E aí, veja, é um desafio enorme, porque esse país é continental. Essa empresa no Rio, São Paulo, BH, beleza. Porto Alegre, Bahia, ok. Mas e no Brasil inteiro? Como que ela ia dar o mesmo treinamento com o mesmo padrão para todo mundo? É um desafio brutal. E os caras não estão preocupados com isso. Teria que ter um investimento, grana mesmo, grana pesada, para fazer isso, né, Renato? O investimento é altíssimo para você fazer isso. Não, a gente fala muito disso, quando a gente fala até de futebol, não tanto de arbitragem, falando da Europa, em Champions, em Eurocopa mesmo, Nations League, porque eles conseguem viajar para um país e para o outro com mais facilidade do que a gente viaja dentro do Brasil. Então, isso já é um ponto que mostra a dificuldade que a gente tem aqui. Outro ponto até que eu acho interessante a gente falar, se você está profissionalizando o árbitro, e se você tem uma instituição, lógico que você vai ter um plano de carreira, como você tem numa empresa, então eu vou começar na escola, eu vou começar por baixo. As nossas escolas, os nossos cursos hoje no Brasil também são um problema gigantesco. Então, nós temos eles falhas. Não são bons. A gente percebe que eles não são bons. Não. E eles fazem 2 anos, dependendo de onde, 2 anos de curso, e saem sem saber nada. Sem saber nada, assim, sabe? É o básico do básico, mas sem saber nada. Então, esse é um ponto que também assusta muito. A gente percebe, é perceptível hoje. Mas se você vai ter uma instituição, um trabalho, uma empresa de arbitragem, é interessante até você ter concorrência para isso. E não ter uma única. Isso também é interessante. Olha, eu tenho essa empresa, eu tenho essa. Quem a federação vai contratar? Quem a CBF vai contratar? Como que eu vou jogar esse árbitro para ir para a FIFA? Eu não sou a favor de uma só empresa. Eu acho que tem que ter concorrência, como acontece no futebol amador. No futebol amador acontece muito isso. Na várzea aqui, quem gosta de futebol de várzea, sabe que eles contratam empresas de arbitragem para levar o árbitro no jogo. Aí eu fechei com você o contrato um ano, eu não gostei da sua, eu vou para outra. Então você tem isso no futebol amador. E aí você tem a questão de, num país desse tamanho, você criar uma empresa que seja centralizada,
E eu vejo de verdade isso. Eu sempre defendi que você tem que colocar o profissional conforme as competências dele, né? As habilidades, o conhecimento, a qualificação que ele tem. Então, você muitas vezes, olha, eu quero um quadro de 50% mulher, 50% homem. Não, eu quero um quadro de 100% de pessoas competentes, independente se é homem ou mulher, eu quero os melhores. Se eu tiver 70 mulheres ótimas desses 100 e 30 homens, vão ser 70 homens. Se eu tiver 20 mulheres só e 80 homens, eu defendo muito isso. Lógico que aí é uma outra questão, que a gente tem que abrir espaço, que a gente tem que dar uma igualdade ali, um treinamento que ainda não acontece, mas falando de uma forma generalizada, falando em questão de trabalho. O que eu tenho de melhor? Eu tenho que ter nessa empresa. Nessa questão também, não adianta nada, Paulo. Nada eu profissionalizar o árbitro, criar uma empresa e ter uma gestão amadora. Eu bato muito nessa tecla. E nós temos muitos gestores amadores, dirigentes amadores. A gente não fala isso do futebol? A gente não reclama que o clube vai falir, que o clube vai fechar, porque eles não sabem dirigir os clubes de futebol? A arbitragem não é diferente. Pega. Ó, ontem eu escrevi uma matéria batendo muito na comissão de arbitragem da CBF, que é liderada pelo CNM. A gente percebe, é perceptível que eles já estão lá, o quê? Há 6 meses. O que mudou? O que eles entregaram até agora? Para que eles vieram até agora? Na minha visão, só piorou a arbitragem. E aí, o que aconteceu? Ah, eu montei um quadro aqui. Um monte de árbitro que tinha escudo FIFA. E aí? Porque o cara foi um craque no campo, ídolo, um ótimo jogador, ele vai ser um bom treinador? Não é porque o árbitro foi um ótimo árbitro no campo que ele vai ser um bom gestor. Você tem que saber gerir pessoas, você tem que ter pessoas competentes para isso. E aí, eu acho que essa é uma das outras bases ali da pirâmide, entendeu? Se você não tiver uma boa gestão, você não vai conseguir qualificar os árbitros, você não vai conseguir desenvolver árbitros, você não vai conseguir treinar árbitros. E a gente vê muito isso, principalmente no Brasil. Quem é o cara que dirige? Ah, ele foi FIFA. Ah, ele foi. Mas ele tem qualidade para estar lá? Não estou falando que você tem que tirar árbitros e colocar só quem é formado e não sei o quê. Não. Mas eu acho que eu de verdade, eu defendo dentro da comissão de arbitragem um ex-jogador. A gente precisa de quem está no campo, quem esteve no campo, para falar assim: olha, isso aqui eu joguei muita bola, esse contato não é um contato faltoso. Isso aqui é contato de jogo. Ou eu não tenho como fazer esse movimento sem deixar esse braço afastado. Então, a gente precisa mudar essa realidade de gestão da arbitragem também. Porque se a gente não mudar isso, não vai adiantar nada só profissionalizar. Verdade, Renata. Rapaz, eu estou mexendo aqui num vespeiro e só sai vespa, não sai uma abelhinha para trazer um mel, porque é um negócio, é um buraco muito fundo, né? É uma coisa funda o que a gente está vivendo. Essa questão de dizer que o árbitro é profissional, porque ele ganha um cachê para apitar, isso é uma mentira, isso é uma mentira deslavada, porque Renata, como que alguém pode apitar o campeonato catarinense, né? E o campeonato carioca com a mesma gestão de arbitragem em campo? O que eu falo gestão de arbitragem em campo? É como levar o jogo. O jogo é diferente, as histórias, as culturas são diferentes. Então, você tem que seguir as regras, são 17 e as tais recomendações que nós teríamos que planilhá-las e definirmos. A arbitragem brasileira, isso aqui, se o cara levantar o braço, levantar a perna, eu não consigo. Bom, eu sou gordo, mas se eu levantar a perna e o braço sem levantar o braço, eu caio. Entendeu? É lógico. Então, não interessa que alguém recomendou que é pênalti. Acabou, aqui não vai ser mais. E isso tem que ficar claro para todo mundo. A gente está vendo isso na Premier League.
Você Que entende? está adotando totalmente diferente as orientações lá. É isso. Se o árbitro não estuda geopolítica, o que, que é? A geografia política das cidades, dos povos que vivem lá, ele não consegue tomar essa decisão. Porque ele vai levar o jogo do interior de São Paulo da mesma forma que ele leva um jogo no interior do Rio Grande do Sul. E são não é jogos assim. diferentes. Né? É exatamente isso. Eu costumo falar assim: o árbitro ele tem que ter a leitura de jogo. Ele tem que entender o jogo que ele está fazendo de forma cultural, de forma jogada, o que vale aquele jogo. E eu vou ser sincera, Paulo, tem quem consiga? Tem, mas não são todos. Não são todos. Eu acho que a minoria consegue fazer essa diferenciação. A hora que eu estou apitando um jogo aqui, a gente vê isso. A gente vê isso a hora que a gente assiste um jogo de campeonato regional, quando a gente vai para brasileiro, quando a gente vai para uma Libertadores e quando a gente vai para uma Europa. Se você não consegue ver a diferença do jogo, entender a diferença do jogo, da cultura, do que envolve, para mim você não pode nem ser árbitro. Você precisa disso para conseguir levar o jogo, para conseguir terminar o jogo. Eu brinco que ninguém apita com um livro de regras embaixo do braço. A arbitragem é uma arte muito além da regra do jogo. A arbitragem é você entender de futebol, conhecer de futebol, ter leitura do que o jogo te pede, ter leitura do jogo que você está fazendo, o ambiente que você está, quem são os jogadores, qual é o campeonato. Tudo isso faz diferença. Se o árbitro não consegue assimilar isso, ele não vai conseguir ser um bom árbitro. E isso a gente tem um problema gigante hoje. A gente percebe isso. E a gente vê uma mudança cultural nos jogadores. Quando os jogadores jogam na Europa, os brasileiros mesmo, vamos dizer assim, a gente tem hoje vários jogadores que estavam na Europa jogando no Brasil. A gente vê um comportamento deles aqui que eles não tinham na Europa. Por quê? Porque eles sabem que culturalmente é diferente, eles sabem aonde está, eles sabem o que eles podem e não podem, como fazer e como não fazer. E aí entra essa questão do árbitro também. O árbitro também precisa ter essa sensibilidade, esse feeling, mas infelizmente poucos têm. E é por isso que eu falo sempre, vai estudar futebol. Eu falo o tempo inteiro, parece que quem faz as regras hoje não joga futebol, não entende de futebol, não assiste futebol. Não é possível. Porque eu juro, eu fico em choque, Paulo. Eu fico em choque com algumas coisas que eu vejo. Eu falo, gente, olha isso, é muito óbvio. Como que você não consegue analisar um fato tão claro? E isso está acontecendo demais, demais, mesmo através das regras do jogo, dessa mudança da regra da mão, da bola, bola na mão. Antigamente todo mundo sabia como que era. Ah, ele levou o braço na bola, era que a gente chamava de mão intencional, que eu não gosto da palavra intencional. Mas você sabia que o cara meteu a mão na bola e era falta. E aí, se batia depois de outra forma, você levava como um movimento natural da jogada. E ninguém reclamava, e não tinha isso, porque todo mundo entendia. Hoje ninguém entende mais. E quem criou isso, gente? Quem faz umas coisas dessa? Não é possível que não conheça futebol. E, Renata, e o VAR veio para piorar isso tudo, né? Porque o VAR não segue protocolo, né? Ele fica conversando com o árbitro o tempo todo. E a gente só ouve o que eles querem. A gente quer ouvir o jogo todo. Tinha que ser transparente. Eu fico imaginando um cara que vai colocar milhões no Campeonato Brasileiro. Como que o cara vai botar o dinheiro dele nisso, gente? 2 jogos já acabou a credibilidade, cara. Hoje, negócio, esporte, jornalista, canal de YouTube, não interessa. Você depende da sua credibilidade, né? Então, eu fui sorrateiramente conversar com a pessoa que está ligada, que está participando da criação da Liga no Brasil. E aí falamos da Liga, não sei o quê, ele falou, olha, estou muito animado, acho que a partir de 24 nós vamos ter a gestão da Liga, já está criada, os clubes que estão fora, quando a gente mostrar o dinheiro, eles vão entrar. Aí conversamos, lá no finalzinho, eu falei, vem cá, e para a arbitragem, o que está sendo preparado? Aí, assim, em 5 minutos, eu ouvi uns 6 ou 7, veja bem.
Que aí, você da comunicação como eu, que quando você começa a ganhar tempo para pensar, o que eu vou falar, né? E assim, o que eles tinham previsto é uma coisa risível. Olha, nós vamos no verão lá, europeu, trazer um árbitro para dar uma palestra. Nós vamos ter uma comissão de arbitragem independente. Falei, mas vem cá, tem dinheiro programado para investimento na formação do árbitro? Ele falou, não tem. Falei, quer dizer, então vai mudar a liga, vai ser uma coisa diferente e as moscas vão continuar circulando. Então não me parece ter hoje, Renato, algum caminho que seja próximo de uma melhora, não vou nem dizer solução, mas uma melhora da arbitragem. É triste a hora que você fala isso, de verdade, porque é aquilo que a gente está falando, é um produto. E se você não melhorar tudo que envolve o produto, não adianta você ter bons estádios, você ter várias câmeras, você ter bons jogadores, bons jornalistas, torcedores, se você não tiver uma boa arbitragem. Então já é uma falha para mim quando você está pensando em formar uma liga. E a gente sabe que a arbitragem que a gente tem hoje não é adequada, não é o que a gente precisa para o futebol dar certo. E aí, nesse ponto, a gente precisa de um centro de treinamento. Claro. Você precisa de um árbitro que vá treinar. Hoje o árbitro, ele treina por conta, ele ganha por jogo. Então é isso, aqui no Brasil, tá? Ele ganha por jogo. Vamos contar como é que funciona a rotina de um árbitro? Isso. De domingo a domingo, Renata, por favor, acho muito legal isso. Vamos falar da elite, né? Tá. Vamos falar que, assim como o futebol de Série A do brasileiro representa o quê? A gente pode falar 5% do futebol brasileiro, se não for menos. Os árbitros que estão lá também representam 5% da arbitragem. E esses ganham bem. Por mais que não sejam profissionais, esses ganham bem, tanto que muitos ali realmente estão vivendo da arbitragem, mas ganha por jogo. Então, você tem essa questão de saiu a escala, aonde eu vou, para onde eu vou viajar? Você viaja um dia antes. Aí, no dia do jogo, você tem todo um trabalho em equipe, uma preparação, mas sua, né? Você não tem uma nutricionista que está lá com você cuidando da sua alimentação. Você tem, muitas vezes, por conta própria. Então, eu quero uma nutricionista. Eu vou contratar a minha, eu vou gastar do meu dinheiro. Eu quero um personal trainer. Eu vou contratar e vou gastar do meu dinheiro. Eu preciso de fisiologista. Eu vou contratar. Eu preciso de fisioterapeuta. Eu vou contratar. Ninguém oferece isso para os árbitros. É tudo por conta deles. Conta e risco. Um árbitro, ele precisa passar num teste físico, porque se ele não passa no teste físico, ele não faz jogo até a próxima oportunidade, que normalmente você tem um reteste um mês depois, e depois, se bobear, só 6 meses. Se você ficou doente, se você estava lesionado e você não fez o teste, você pode perder mais de 6 meses aí de trabalho, mesmo que esteja recuperado, porque não tem a oportunidade de fazer um outro teste. Você tem a questão da prova teórica ali, que tem que tirar no mínimo 7 para passar na prova. Se você não passa, também é a mesma questão do teste físico. E fora, assim, hoje, a FIFA faz muito isso, né? Por exemplo, teremos a Copa do Mundo agora. Então, os árbitros convocados vão lá para um hotel com a FIFA, aí eles têm toda uma rotina. Acorda cedo, café da manhã, vai para o campo, treina, volta, almoça, aí tem reunião à tarde, tem reunião à noite. Aí um grupo foi para o jogo. O grupo foi para o jogo, no dia seguinte reúne todo mundo e vai ver o que acertou, o que errou, para justamente tentar uniformizar os critérios, para tentar... E os árbitros têm que explicar. Por que você marcou isso? O árbitro do jogo, né? Então, aconteceu o lance, eu sou a árbitra, a FIFA vai te chamar lá. Vem aqui e me fala, por que você marcou pênalti? Por que você não deu vermelho nesse lance? Então, você tem que explicar. Você tem esse ponto. Só que aí você tem uma estrutura de FIFA para um torneio de um mês. Certo? Você tem mas você tem uma realidade onde eles têm nutricionista, onde eles têm fisioterapeuta, onde eles têm educador físico, onde eles têm tudo.
Se você traz uma estrutura dessa para o Brasil, você vai conseguir aproximar critérios, você vai conseguir diminuir erros, você vai conseguir dar treinamentos mais específicos e toda a estrutura que o árbitro precisa no dia a dia. Você vai conseguir fazer esse árbitro se recuperar. O que a gente está vendo hoje, Paulo? A gente está vendo hoje no Brasileirão, com essa nova comissão, todos os árbitros, são os mesmos árbitros escalados, até eles serem punidos, né? E só não tem mais punido, porque senão ele fica sem árbitro. Então, assim, até eles serem punidos ali, toda rodada é quarta e domingo. Aí o árbitro viaja na terça, faz o jogo na quarta, volta na quinta. Aí ele tem jogo no sábado, ele viaja na sexta de novo, vai faz o jogo no sábado, volta no domingo. Aí na segunda-feira ele tem que se recuperar quando ele consegue, que nem dá tempo, vamos dizer assim. E como que esse árbitro tá? Qual a estrutura que esse árbitro tem para aguentar tudo isso? Viagem, jogo, a gente fala isso de jogador, e o jogador ainda tem uma estrutura, o árbitro não tem. E a cabeça dele, né? Pois é. Como está? E a cabeça, não só em relação a essa quantidade de jogos, porque desgasta. Paulo, olha, eu amava estar no campo, mas chegava final do ano, eu juro para você, a minha cabeça não aguentava mais. Porque é pressão, é reclamação, é o seu dirigente, que dependendo de quem você entra em campo com medo de errar e ser punido. Então você entra muitas vezes desgastado já, cansado mentalmente, seu raciocínio não é mais o mesmo. Sabe, a gente não tem hoje uma estrutura legal. A gente está falando disso, ó, eu nem comentei isso, mas até dessas questões, vamos dizer, do Anderson Daronco, da questão dele com o Hulk, da questão que ele falou agora para os jogadores do Avaí, eu nunca vi o Daronco fazer isso. Nunca. A gente já vem comentando há algum tempo que a gente percebe que ele fisicamente está cansado, que ele não consegue mais acompanhar muitos jogos próximo, correndo como deveria. Isso já é uma questão de cansaço. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E essa atitude, até para mim, dele com o Hulk, dele com os jogadores do Avaí, que é coisa... Quantos anos a gente vê o Daronco capitando? A gente nunca viu ele fazer isso. Muitas vezes é o cansaço mental, é o desgaste que você não está mais aguentando e você explode. Então você tem essa questão. Claro, uma questão fundamental. Se todos nós viramos o fio, se não viramos ainda, vamos virar um dia. A gente diz, pô, agora preciso parar. Ou então adoece. E adoece, não pode apitar. E muitos, tenho certeza que hoje tem muitos do quadro de arbitragem que estão doentes. Não é doente, é uma doença. Ou com um pouquinho de depressão, ou com tristeza. Porque, cara, nós temos família, o árbitro também tem. Então a filha do cara fica doente, a esposa também não está legal, o cunhado aprontou, igual a gente, e ele não tem nenhuma estrutura. Ah, mas aí o coleguinha fala assim, mas ele ganha, mas ele está num ambiente onde ele é inferior ao jogador. O jogador corre mais que ele, o jogador entende mais o jogo que ele, o jogador domina o árbitro. Porque, cara, o jogador ouve o áudio do VAR deste jogo recente no Maracanã, entre Flamengo e Santos, ele fala assim, cara, eu vou falar também, porque agora é quem ganhar no grito. Né? E muitas vezes o árbitro no Brasil é justiceiro. Ele erra, ele sabe que errou, e aí ele fica tentando fazer justiça no jogo. E se perde completamente. Renata, como que, se eu tivesse 20 anos, qual seria o caminho para eu ser árbitro de futebol no Brasil? Olha, eu vou falar em termos legais, depois eu até dou a minha opinião. Em termos legais, você vai buscar, para ser um árbitro profissional, né, entre aspas, apitar jogos profissionais, você vai procurar a federação do seu estado, ou de outro também. Você tem que ter o segundo grau completo e estar ali à beira de completar 18 anos. Para você atuar, você tem que ter no mínimo 18 anos, né, em jogos pelas federações. Então, você vai fazer um curso. O curso também muda
de lugar para lugar. O curso que você tem na Federação Paulista não é o mesmo que você vai ter na Carioca, não é o mesmo que você vai ter na Catarinense. Então, eu lembro... Já morreu aí. Eu vou te dar um exemplo de que eu tinha feito o curso aqui, né? E eu sempre tenho muita palestra em cursos de arbitragem. E aí me mandaram pediram para eu ir dar palestra em Santa Catarina. E era para os árbitros federados. Falei assim, como assim? Mas os árbitros federados de Santa Catarina estão fazendo um curso de novo? Porque aí tinha mudado alguma coisa da CBF, que eles tinham que ter X horas de curso para poder considerar. E acho que o curso de Santa Catarina até então era tipo 2 dias, um final de semana. Uma coisa assim. É que já faz tempo isso. Aí aqui eram 2 anos, são 2 anos ainda, na maioria das vezes. Então, em lugar você tem um curso de final de semana, no outro você tem curso de 1 ano, no outro você tem curso de 2, que eu também vou ser sincera, curso de 2 eu acho exagerado, você não precisa isso. Você tem um custo que não é baixo, porque as federações descobriram que elas conseguem ganhar dinheiro com curso de arbitragem. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, não é baixo. Abriu, acho que a inscrição agora para o curso da federação. Eu não tenho certeza do valor, eu vou até procurar depois, mas é em torno de R$2.000. Aquele árbitro que atua na várzea, aquele molequinho que vai apitar os jogos, que está começando, sabe, novinho, 16 anos, que está ali apitando na várzea, no amador, na esquina de casa, ele não consegue fazer um curso desse. Ele não consegue ter acesso a um curso desse hoje, em função do valor. Então, você já, de verdade, infelizmente, muitas vezes você já está elitizando o curso de arbitragem, e aí muitos não aguentam, porque ser árbitro não é fácil, né? Você tem essa questão também, porque muitos chegam e falam assim, eu vou ser árbitro, eu vou apitar nas arenas da vida. Mas não são todos que chegam lá, e até você chegar lá, você rala muito. Muitos desistem na hora do curso. Então, você tem essa questão, mas na teoria, você vai procurar a federação, você vai se inscrever, tem lugares que tem uma pré-seleção, então você faz uma prova, uma coisa assim, aqui na Federação Paulista tem isso. Mas eu fiquei sabendo, tem que olhar o edital. Abriu agora o curso. Ontem me falaram que eles abriram 400 vagas para um curso de árbitro. Sabe aonde cabe 400 árbitros na Federação Paulista? Não cabe, pá. Não cabe. Não cabe. Você já tem árbitro demais e os mesmos sempre escalados. O que você tem de árbitro desmotivado e insatisfeito é uma coisa gigante. Então, não cabe, mas 400. Mas tudo bem, vamos lá. Você fez o curso, durante o curso você vai conhecendo as regras, o processo. Você escolhe se você quer ser o assistente, né, o bandeira, ou você quer ser o árbitro. E aí você faz essa escolha, e aí depende muito de cada federação. Mas vamos dizer que você fez tudo isso, fez as provas, o teste físico, foi aprovado. Aí você entra para o quadro daquela federação. E aí, cada federação também tem o seu jeito. Tem federação que tem ranking, tem federação que não tem, é tudo a escolha, desejo deles. Você tem, por exemplo, São Paulo também é gigantesco. Você tem jogos por São Paulo inteiro. Eles muitas vezes não conseguem avaliar todos os árbitros, não tem analistas e avaliadores para isso. Então, é fácil um ficar esquecido por aí sem avaliação, até um bom árbitro se perder no caminho por isso. E dentro disso, na teoria, se você vai sendo visto, eles vão gostando, você vai crescendo dentro da arbitragem. Começou na Federação Paulista, sub-11 e sub-13. Foi bem, vai para o 15 e 17. Vai fazer o feminino, vai fazer o 20. Até você ir chegando no profissional, uma segunda divisão, uma série A3, uma série A2, uma série A1. Para você chegar na CBF, é indicação da federação. Federação passa alguns nomes, a CBF avalia, e é assim que você chega. Assim como é para a FIFA. A CBF faz ali a avaliação dela, passa os nomes que ela quer e indica quem ela quer para a FIFA. Então, vamos dizer que é isso. Lógico que você sendo aprovado em testes e provas teóricas. Então, esse seria o caminho.
né? Ô, Você, Renata, um árbitro de Série A hoje para um jogo ganha quanto? um árbitro Média, FIFA, ele tá da Série A do brasileiro, ele está ganhando em torno de 5.500. 5 mil. 5.500. Aí ele tem a viagem, tudo por conta da CBF, Tem a né? diária que eles ganham, que aí a diária, eu não sei quanto está agora, mas não deve ser pouca, não, porque deve ser mais de 500, deve ser uns 500 pau a Para diária, hotel, é isso? Para você ficar para no hotel. hotel, para comida, para essas coisas. Tá. Então, você Hoje, tem essa despesa, o que a CBF paga normalmente é a viagem de avião, né? O transporte. beleza. Então, assim, em tese, em 3 dias o cara não trabalha. Um dia antes ele viaja e não trabalha. Sim. Apita o jogo no dia seguinte e não trabalha. No dia seguinte ele tem que voltar. Então, se Sim. ele tiver um trabalho fora, ele só vai trabalhar no quarto dia, certo? Meu, a gente está caminhando para o encerramento. Renata, de novo agradecendo você, o Grupo Disney e a ESPN, por ter liberado para a gente conversar um pouquinho sobre arbitragem. Alguém, existe algum preparo emocional para o árbitro, psicológico para o árbitro, ou cada um vai buscar o seu? Então, na Federação Paulista, a federação eu sei que tem uma psicóloga ainda, um psicólogo, já tem há um bom tempo. A gente tinha. A CBF tinha, com essa mudança de comissão, o CNM mandou a psicóloga embora e não contratou nenhum. Então, naquela equipe gigantesca que eles anunciaram, não tem nenhum psicólogo. Mas, assim, o quadro é muito grande. Então, você falar que você faz um trabalho, que eles fazem um trabalho psicológico, mentira. Sendo sincera. Sabe, tem uma reunião na federação, aí o psicólogo faz um trabalhinho. Eu tenho uma pré-temporada, o psicólogo faz um trabalhinho. Alguém está com algum problema mais sério, você corre para o psicólogo, mas normalmente, sendo muito sincera, e eu falo porque eu passei por isso, eles atendem o FIFA, o alto nível, eles não querem saber de você, muitas vezes ele te ignora. Acontece a mesma coisa com o preparador físico que eles têm disponível lá. Entendeu? Então, os FIFAs, se eles mandarem mensagem na hora, eles vão. Agora, o resto do quadro, não. Raramente o resto do quadro vai ter realmente um atendimento dessas pessoas. Então, é uma coisa assim que, na teoria, se você quer um preparo psicológico mesmo, você vai por conta própria. Não, e outra, né? Preparo psicológico tem que ser contínuo e regular, né? Voltou. O preparo psicológico tem que ser contínuo e regular, porque não adianta eu comi muito hoje, vou conversar com a terapeuta, e amanhã estou de boa, não estou legal. Não dá. Terapia é uma coisa que tem que ser feita, né? Na arbitragem, na verdade, eles falam que você tem 4 pilares, que é o pilar técnico, né, que é esse de regra, de você na sua atuação no campo, o pilar físico, que é você ter essa questão física, o pilar mental, que seria esse, que aí você precisa de todo um equilíbrio, toda uma estrutura, e o pilar social. Então, eles levam muito em conta os 4 pilares. O social também, é tipo, o que você faz na sua vida fora da arbitragem? Ela é monitorada, não adianta que ela é. Então, como você se comporta, mas ao mesmo tempo, além de você se comportar, é importante você ter esse equilíbrio, família, lazer, que o árbitro só consegue quando acaba o campeonato, vamos dizer assim, né? Então, os pilares existem. Agora, se eles são postos em prática ali, são outros 500. Beleza, para fechar de vez, o ambiente da arbitragem é saudável? Eu não tenho lugar de fala, eu sou homem, branco, de uma classe abastada, posso dizer, com privilégios, e eu não sei o que é ser mulher, eu não sei o que é ganhar menos para exercer a mesma coisa que um outro profissional por ser mulher. Então, tem coisas que a gente não pode se atrever a falar porque a gente não conhece, a gente tem que respeitar e ouvir, né? O ambiente do futebol, do arbitragem, é um lugar saudável para homens, mulheres, homossexuais, homens, mulheres trans. Eu estou trazendo todas as. Para a diversidade, né? Isso, é real isso, é o mundo que a gente vive. Este ambiente do futebol e da arbitragem é saudável? Você foi
respeitada como ser humano? Olha, eu vou falar em relação à diversidade geral, assim, que não acho ainda um ambiente 100% saudável. Em relação à mulher, é diferente porque você tem que provar todo dia é um teste, todo dia eles estão te testando para você provar ali que você está por competência, que você tem condições. E se você erra, o seu erro é muito maior do que o dos homens. Muito maior. Então, assim, eu cometi um erro e um colega homem cometeu o mesmo erro. A chance de eu ser punida é muito maior do que a dele. Então, não dá para falar que isso não existe, porque existe e acontece ainda. Você vê o medo deles lançarem mulheres no apito, e eu já escutei de dirigente que é porque se a mulher errar, a visibilidade, o falatório e a polêmica vai ser muito maior do que se um homem errar. Então, ainda existe esses conceitos, sim, e isso dificulta muito pessoas com competência, que nem a gente falou no início, de chegarem mais longe, infelizmente. Muito bem, para você que quer apoiar o canal, o link está aqui na descrição. Eu prometi para a Renata 30 minutos, já passei 15. Se meu pai aqui estivesse, ele estaria me dando um beliscão, falando: você tem que cumprir aquilo que você combinou. É que o papo é muito bom, a Renata é muito inteligente, e ela trouxe um quadro nu e cru do que é a arbitragem, né? Paulo, vou até te atrapalhar. A gente tem assunto para 3 horas aqui fácil. E olha que eu nem citei as políticas da arbitragem. Então, a gente deixa para outro dia, para a gente falar que nem sempre é o mais competente que está lá, por isso que o produto que está lá é ruim, né? O que você vê no campo. Muitas vezes é o mais legal, é o mais amigo, é o mais bonito, ou a mais bonita. Então, isso também atrapalha muito a arbitragem. Mas aí, outro dia, a gente conversa sobre isso. Ah, se o critério fosse esse, eu estava ferrado, não ia apitar nada. Muito bem. Renata Ruel, minha querida, olha, você prometeu, então agora vai voltar aqui no canal, já temos as autorizações legais, nem o Mickey, nem o Pato Donald, ninguém vai ficar triste com a gente, está tudo certo, né? Até porque eu aqui represento o Dumbo com muito orgulho. Renata Ruel, muito obrigado, minha querida, que você siga com muito sucesso na sua carreira. Estamos sempre de olho, acompanhando os seus comentários. A ideia é tentar trazer um diagnóstico do que é arbitragem, tentar tirar a arbitragem brasileira deste buraco. Porque eu imagino que hoje um moleque de 20 anos fala: eu não vou ser árbitro de jeito nenhum, né? Tem tanta coisa legal para falar, quer dizer, a decisão. Tem meninos de 10, 11 anos que têm treinamento, que jogam videogame, que tomam decisão muito rápido, né? E você pega um árbitro e ele não consegue tomar uma decisão clara, está na cara dele, 10 metros de distância. Mas, enfim, vamos partir para um terceiro capítulo com a Renata Ruel aqui no canal. Renata, muito obrigado. Um abraço, um beijo carinhoso do gordo para você, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem, sim, muita coisa para falar ainda, então pode convidar de novo. Prazer estar aqui um pouco. É um ótimo poder falar de arbitragem, o que é a arbitragem, como funciona a arbitragem. É importante as pessoas conhecerem. Então, parabéns para você que trouxe esse tema tão importante à tona e parabéns pelo seu trabalho, viu? Um beijo grande, obrigada. Beleza, vamos seguir. A gente está tentando um árbitro que apite jogo para falar, porque eles são completamente trancados, hermeticamente fechados. Eles não falam de jeito nenhum. É uma coisa absolutamente sem nenhuma transparência, que é ruim para eles de forma absurda. É muito ruim para eles. Renata Ruel, muito obrigado. Eu encerro por aqui. Vamos voltar com o tema, com o capítulo 3 dessa série, o que podemos fazer pela arbitragem. Valeu, obrigado e até a próxima.